Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Meu nome é Patrícia Bono e hoje, nesse mês de setembro, o Aulas da Vida tem como tema Olhai os lírios do campo. E hoje, para o nosso encontro, o tema do nosso encontro de hoje é fé, oração e esperança. Então, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, nós temos uma passagem, transcrita por Allan Kardec, que está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19. Então, Jesus nos disse assim: E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo, outras na água, e tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não puderam curar. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. Então Jesus pede que levem o menino, que o pai leve o menino até ele. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhes disseram: por que não pudemos nós lançá-lo fora? Por que não pudemos ajudar esse garoto? Disseram os discípulos. Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Então, olha que interessante essa passagem, da vida de Jesus. Então, aquele pai desesperado já tinha procurado os discípulos para que ajudassem, o seu filho, que estava tendo crises, e como ele mesmo informou, E os discípulos nada conseguiram fazer por aquele moço. Aí, obviamente, Jesus o curou, Aqui no texto, é interessante que eles falam, então saiu dele o demônio. Aí nós temos que compreender que demônio, lá naquele tempo, que era utilizada essa palavra, demônio não tinha ali a mesma interpretação que nós temos hoje, assim que nós aprendemos, ao longo do tempo, aquele anjo caído que mede ali forças com Deus. Não, demônio vem de demon, Na realidade é um espírito, um espírito que está ali junto, que não necessariamente na interpretação lá atrás, se formos pesquisar bem essa palavra, não necessariamente é um espírito ruim, um espírito mau. Então, olha que interessante, é aquele que acompanha. Então, na realidade, o demônio para aquela época, naquela interpretação, era aquele que acompanha, que podia ser bom ou não. Não tem essa conotação que nós temos hoje em dia, Então, é importante para a gente salientar, explicar, para a gente compreender bem. Então, ele tinha ali um espírito que o acompanhava, que neste caso não estava lhe fazendo bem, Porque ele tinha essas crises, ele se jogava na água, depois queria se jogar no fogo para se matar, enfim. Então, ele estava realmente com essa obsessão, com esse obsessor. Mas é importante a gente entender, na época, como o que significava, então, essa palavra
demônio ali, tá? Que é de demon, então é aquele espírito que está acompanhando, que pode ser bom ou não. Não, neste caso não era, né? Mas enfim, aqui o que mais nos interessa nessa passagem, que os discípulos então perguntam a Jesus, mas por que, né, não conseguimos curá-lo, não conseguimos ajudá-lo, né? Eles já estavam ali há tanto tempo com Jesus, aprendendo muitas coisas, né? Assim, sendo aqueles homens ali de confiança do Cristo, né? Por que então nós não conseguimos? E Jesus responde, por causa de vossa pouca fé. Tanto que no início, quando o pai conversa com Jesus, explica a situação, né? Ele exclama, ó geração incrédula e perversa. Cadê a fé verdadeira, né? Até quando hei de estar convosco? Então ele estava dizendo ali aos discípulos mesmo, eu estou aqui agora e vocês ainda não conquistaram, não nutriram essa fé, né? Quando eu não estiver, como vai ser? Então até quando estarei convosco, não é? Até quando vos hei de sofrer? Então olha que interessante, Jesus pergunta até quando vos hei de sofrer? E é para todos nós. Até quando vamos sofrer? Por não nutrirmos esta fé verdadeira, que é o nosso entendimento. Então, Jesus nos pergunta, até quando eis de sofrer? Então, nós temos que analisar assim, quando ele fala que a fé dos discípulos, né? Que ele fala que se tivesse a fé como um grãozinho de mostarda, né? Eles falariam para aquela montanha ali, vá de um lado para o outro, e ela iria de um lado para o outro. Então nós temos que compreender assim sempre as palavras de Jesus, seus ensinamentos, suas palavras, sempre nós temos que compreender e fazer uma interpretação desta palavra de Jesus, não da forma literal. Não da forma literal, ou seja, Jesus realmente ele não estava falando que com a fé nós iríamos tirar a montanha de lugar, não é? Nós não vamos tirar a montanha de lugar. O que ele queria dizer é que essa montanha que ele está falando, que nós podemos movimentar, essa montanha são o quê? São os nossos obstáculos, né? São as nossas provas, são as nossas expiações. É tudo aquilo que chega até nós como oportunidade de trabalho e que vai fazer com que a nossa vida ali chacoalhe em algum momento. Vai nos tirar daquele ponto de conforto. Porque se não houvessem essas condições, nós seguiríamos da mesma forma. Porque está o quê? Confortável. Então nós seguiríamos da mesma maneira, não é? Estava tudo muito bom, tudo ótimo e confortável. Mas não, nós temos aí essas provas, nós temos essas vicissitudes da vida, nós temos tudo que chega até nós, que chacoalha em algum momento a nossa vida, né? Que nos tiram ali um pouquinho do prumo. Por quê? Para realmente olharmos para dentro de nós, olharmos para a nossa vida, né? Com muita responsabilidade e passarmos a compreender como podemos fazer diferente, como podemos ser diferentes, que caminho que eu estou seguindo que está me levando a receber essas circunstâncias da vida. Então, se refletirmos nesses momentos, que é o momento que chega para nos trazer essa reflexão, né, se refletirmos dentro do Evangelho de Jesus com muito critério, com muita responsabilidade, com interiorização, nós vamos compreender o que é que nós estamos fazendo que ainda está em desacordo da lei de Deus. Né? Nós fazemos realmente muitas coisas que estão em desacordo da lei de Deus. Às vezes fazemos algo que é muito intenso, né, muito fora da lei de Deus, às vezes caímos um pouquinho em determinados pontos pequenos, mas tudo isso que está em desacordo com a lei de Deus está anulando o nosso progresso, ou está atrasando, né, a nossa evolução espiritual, o nosso caminhar
tranquilo, no nosso caminhar equilibrado. Então, quando Jesus fala para nós dessa fé, de mover quando ele fala para nós, para os discípulos e obviamente para nós, né? Ele não está falando literalmente de movermos algo algo físico, né? Por conta de nossa fé. Não, ele está falando de de transformarmos em nós as nossas disposições, o nosso entendimento dentro dos tormentos que nos chegam, né? Dentro dos problemas e das dificuldades que nos chegam, não é? Então, Allan Kardec, ainda nesse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala de uma fé robusta e verdadeira e ele nos fala de uma fé vacilante e insegura. Então, essa fé robusta que ele nos fala e verdadeira é aquela que verdadeiramente nos traz esperança. Nos traz a esperança. Nos traz a certeza de que tudo aquilo que está chegando para nós é o melhor que tem que acontecer para o nosso desenvolvimento espiritual. Essa fé robusta e verdadeira, ela nos traz a paciência. Ela vem através do entendimento, da compreensão. Conhecereis a verdade vos libertará, nos disse Jesus. Aí essa verdade que Jesus está falando é aquela verdade que ele nos trouxe. É a lei maior, é a lei do Criador, é a lei universal, que nós todos estamos aqui, né, submetidos a ela. Então, essa verdade que Jesus nos trouxe é essa que nós temos que buscar o conhecimento. E é claro, nós vamos buscar o conhecimento e nós temos um limite ainda para esse conhecimento, né? Porque nós temos essa condição de espíritos ainda em construção, né? Somos ainda conhecidos como espíritos inferiores, porque nós estamos nessa construção. Mas mesmo dentro do limite que temos de conhecimento, é para nós o conhecimento que basta. É para nós o conhecimento suficiente para compreendermos esta lei, aceitarmos, não é? E nos modificarmos através dessa compreensão. Então, essa fé que Kardec fala que é a robusta, é a sincera, é a verdadeira, é essa fé embasada dentro desse conhecimento, que vai nos trazer a aceitação das circunstâncias, vai nos trazer a resiliência, né, que é essa força, essa condição de passarmos bem por nossas dificuldades e sairmos melhores, sairmos fortalecidos, né, diante delas. Então é essa fé que vem desse conhecimento. Emmanuel, né, o espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, ele nos fala também em algum momento de suas obras que nós, para termos essa fé que é robusta e verdadeira, para termos essa fé, para conquistarmos esse entendimento, essa aceitação, nós precisamos compreender o porquê das consequências. Nós precisamos compreender a causa, né, ou as causas, e precisamos entender e compreender, buscar esse entendimento do porquê dessas consequências que chegam até nós. Então, olha que interessante, Emmanuel nos fala isso, nós precisamos compreender para termos essa fé embasada na verdade, no entendimento. Porque também Allan Kardec nos fala da fé que é vacilante e insegura. Essa fé vacilante e insegura, que é ali instituída por dogmas, né? Porque todo tempo, lá já há muito tempo, diz, é assim porque é. É assim porque Deus quer que seja. É assim e pronto. Não é assim e pronto. É assim, mas nós temos que ter um entendimento do porquê que é assim. Porque senão essa fé que ela é vacilante, ela é uma fé insegura. Então, em determinado momento da nossa vida, das nossas existências, em determinadas circunstâncias, nós podemos perdê-la, porque ela não está embasada na verdade e no nosso entendimento.
ela é uma fé imposta, né? Uma fé que, podemos dizer até uma fé que é cultural, que vem vindo ao longo do tempo, das décadas, dos séculos, e vem vindo pronto, e todo mundo vai aceitando assim, porque sempre foi assim. Mas não é essa fé que Jesus está pedindo a nós. Ele pede essa fé verdadeira, raciocinada e com entendimento correto. Essa fé com que a gente conquista buscando esse entendimento. Porque essa fé vacilante, né, ela não nos traz essa paciência, essa paz. Porque nós não compreendemos. Então, em muitos momentos, nós vamos ter a violência dentro de nós, não é? Essa violência dentro de nós não é apenas não nas nossas atitudes, exteriorizarmos, não precisamos chegar ao ponto de exteriorizarmos essa violência, mas essa violência dentro do nosso coração, da nossa consciência, de nos acharmos sofrendo injustiças, sendo que Emmanuel deixa bem claro para nós que aqui não existe nenhum injustiçado, não é? Essa violência de acharmos que Deus está contra nós, que não nos olha mais, né, que não nos ama mais, isso é uma violência muito grande para o nosso espírito. Mantermos essa ideia totalmente equivocada. Isso nós vamos maltratando o nosso íntimo. E conforme nos maltratamos no íntimo com essas ideias totalmente contrárias à verdade, nós vamos nos afastando da lei de Deus cada vez mais. Porque aí as nossas atitudes, né, nossas palavras, nosso sentimento não serão embasados naquele amor, naquele entendimento, naquela humildade, não é? De aceitarmos. Então, Kardec nos diz também, falando de humildade, ele vai seguindo no texto, quando ele fala que a fé, né, sim, essa fé forte, robusta que nós temos que ter, não pode ser também confundida, ele diz, com presunção, né, de acharmos que nós nos bastamos. Nós nos bastamos. É óbvio, claro, que nós temos que ter também essa fé em nós, né, na nossa capacidade, na nossa intuição, na nossa força de vontade. Nós temos que acreditar em nós, na nossa competência, enfim, isso é verdadeiramente importante. Em alguns momentos da vida, nós temos que nos bastar também, mas não no sentido que Jesus está trazendo esta fé. Aqui nós estamos falando muito da parte toda da matéria, né, dessa nossa convivência em sociedade. Mas Jesus e Allan Kardec, quando fala dessa fé sincera e verdadeira, ele está falando dessa fé no Criador, desta fé em Deus. Então, trazendo essa humildade para nós de que, por mais que a gente tenha nossa competência, por mais que a gente tenha nossa condição, nossa força de vontade, temos e acreditamos em nós e devemos acreditar em nós, nós temos que ter esta fé maior nos desígnios do Criador. Nós temos que ter esta fé maior na lei maior, na lei de Deus, na lei universal. Porque esta lei que vai nos trazer essas consequências, né, que vai nos trazer algumas problemáticas, porque nós criamos a causa, como diz Emmanuel, vamos entender o porquê, né, de tudo isso, porque nós criamos a causa. E enquanto mantivermos essa causa em nós, nós vamos receber as mesmas consequências. Então, nós temos que eliminar esta causa, ou seja, nós temos que transformar, nos modificar nas nossas disposições, na nossa maneira de encarar a vida, de tratar as pessoas, né? De receber os problemas. Aí sim nós vamos ter causas diferentes, consequências, aliás, diferentes. Então, Kardec nos fala muito dessa humildade, de compreendermos essa lei de Deus e de nos submetermos a ela, porque, querendo ou não, nós estamos submetidos a ela, né? Mas para alavancarmos aí,
subirmos mais degraus da nossa evolução, nós temos que ter a humildade do entendimento, do conhecimento, que vai nos trazer essa aceitação, vai nos trazer a paz, o equilíbrio, né? Para que a gente tenha condições de trabalhar dentro dessas circunstâncias que nos chegam. Mesmo que estejamos sofrendo, mesmo que estejamos tristes, porque sofremos e nos entristecemos, mas mantemos esta fé de que, ainda por maior que seja a dificuldade, ainda é o que tem que chegar para nós e é o melhor para o nosso trabalho de espírito. Porque a vida, nós estamos aqui na matéria, mas a vida, o objetivo dessa vida não é só a vida material, é já trabalharmos para a nossa vida de espírito imortal, que as consequências virão em todos os momentos. Então nós não podemos enxergar essa vida como apenas a única de trabalho. Nós trabalhamos aqui para a vida de espírito. Esse é um entendimento importante que nós temos que ter. Então Allan Kardec também nos ensina que a fé ela tem aplicação direta no magnetismo. O que ele quer dizer com isso? Vamos pensar nessa fé, nessa crença, nesse entendimento, né, que nós temos. Vamos pensar num processo de cura. Essa fé modifica as nossas disposições, mas não só nossa maneira de pensar, não só nos nossos sentimentos, né, que já é o fato extremamente importante, mas ela modifica, se essa fé é verdadeira, sincera, essa fé com compreensão, essa fé robusta, essa fé, além de modificar os nossos sentimentos e pensamentos, né, a nossa conduta, ela modifica também, através do magnetismo, a nossa parte orgânica, né? Porque ela trabalha, ela muda a qualidade do fluido, né? Da nossa parte orgânica. Então, essa nossa vibração, e isso faz com que seja alterado, se mantida essa fé, se também nosso merecimento, alterado ali o trabalho das nossas células, né? Dos nossos órgãos. Então, assim acontece o processo de cura. Dentro dessa fé também, desta fé verdadeira, que modifica a qualidade, né, dessa condição fluídica, que nós somos todos vibração e energia, porque nós somos espíritos. E as nossas doenças, né, elas se originam sempre o quê? Do espírito, do nosso espírito, das dificuldades do nosso espírito, dos enganos do nosso espírito. Então, ela se origina no plano do espírito, né, no nosso campo espiritual, e sim, aí ela passa para o nosso campo físico, atingindo nossos órgãos, nosso corpo, né, nosso organismo em geral. Então, essa fé ela é tão importante, ela é tão necessária, tanto que Jesus perguntou: até quando iremos sofrer? Pela falta dessa fé raciocinada, dessa fé robusta e verdadeira. Não é? Então Jesus perguntou para nós, até quando vamos sofrer? E Allan Kardec nos diz que a fé é inabalável, é só que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então aquela fé, aquele entendimento que tínhamos lá no passado, né, muito lá atrás, que ainda pode seguir aí conosco em alguns momentos. Essa fé, conforme ela vai se alterando o nosso entendimento, ela se altera também. Por quê? Porque não é uma fé inabalável. Não é aquela fé raciocinada. Raciocinada através do aprendizado, do conhecimento, do entendimento. É uma fé imposta por dogmas, por cultura, né? Pelo costume. Então, essa fé, em algum momento, ela vai se alterar. Ela vai se alterar porque ela não tem embasamento. E sem embasamento, ela é uma fé vacilante. Então, por isso que Allan Kardec diz, a fé inabalável é aquela que vai nos acompanhar e acompanhar a humanidade em todas as suas épocas. Porque é a verdade.
é o conhecimento da verdade. Ela não se altera, a lei de Deus não se altera, né? Então essa é a nossa fé robusta, a nossa fé verdadeira e a nossa fé raciocinada. Nós precisamos compreender esta fé através dos ensinamentos. Aí nós temos na questão agora do livro dos Espíritos, a questão 659, Kardec então faz uma pergunta, né, aos Espíritos da codificação. Ele diz assim: qual é o caráter da prece? Né? Nós temos aqui como tema de hoje, do nosso encontro, fé, oração, né, e esperança. Então, qual é o caráter da prece? E eles respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece se pode propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, a prece, nós sabemos, é aquilo que nos liga, né, ao nosso Pai, ao nosso Criador, aquilo que nos liga ao nosso Mestre Jesus, né, que nos liga à espiritualidade. Porque é aquele momento em que nós vamos buscar ali, elevar o nosso pensamento, né, nos dispormos dos nossos melhores sentimentos, para que a gente consiga essa conexão. Também, por isso, a prece, a oração, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser sincera, ela tem que sair verdadeiramente do nosso íntimo, né? Para que ela seja essa fé que alcance, essa oração, aliás, que alcance, né, aquela vibração que nós necessitamos. Não é nem a vibração, nem o alcance que nós queremos, é aquela que nós necessitamos. Tá? Então, esse é o caráter da prece, né? Então, na prece, nós louvamos, ou seja, nós sempre temos que agradecer, né? Que agradecer a vida, agradecer a Deus, agradecer por estarmos aqui nesta oportunidade. Quantos espíritos, muito mais, 3, 4 vezes mais do que o que estão encarnados, estão no plano espiritual e precisam desse reajuste, desta oportunidade de trabalhar aqui, no plano da matéria, né? A sua evolução, trabalhar os seus acertos, corrigir os seus erros. Quanto estão esperando esta oportunidade? E nós estamos aqui agora. Por isso que nessa nossa existência, ela é para nós agora a mais importante. É claro, porque nós estamos vivendo ela. E nós somos hoje, dentro dessa nossa oportunidade, a nossa melhor versão. Porque nós temos tudo a nosso favor. Tudo foi programado, né? Assim, num destino possível, né? Nós temos então essas possibilidades que são todas a nosso favor, para o nosso crescimento, para o nosso bem. A lei nos traz, né, esses benefícios. Basta que a gente o quê? Compreenda isso, para trabalharmos melhor essas circunstâncias. Então, nós estamos aqui e nós temos que agradecer muito esta oportunidade de estarmos aqui. Louvarmos a Deus, né, que é o nosso Criador, que nos traz essa lei que é magnânima, que é misericordiosa, que é de pura justiça e bondade, né? E é para nós, para o nosso trabalho. E pedir, obviamente, nós pedimos, né? Nós pedimos mais do que agradecemos, né? O que também não é correto. Mas então a oração ela tem esses 3 aspectos que os Espíritos nos respondem a Kardec: louvar, pedir e agradecer. Mas nada disso vai importar, né? Nem o nosso louvor, nem o nosso pedido, nem o nosso agradecimento, se não for sincero no nosso coração, se não for sincero no nosso íntimo. Aí, seguindo no livro Evangelho segundo o Espiritismo, agora o capítulo 27, então Kardec, né, nos diz assim, numa passagem do Evangelho de Lucas. Ele nos traz essa passagem que está no capítulo 18, versículos 9 a 14.
subiram 2 homens ao templo a fazer as suas orações. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior da seguinte forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Então, olha bem, o fariseu estava fazendo essa oração, né, se vangloriando de ser diferente dos outros, inclusive daquele que estava do lado dele, também fazendo uma oração, que era o publicano. E o publicano, ele nem ousava voltar os seus olhos, né, para o céu. Mas batia no peito, o publicano batia em seu peito dizendo: meu Deus, sê propício a mim, que sou um pecador. Digo-vos que este, que ou seja, o publicano, voltou justificado para a sua casa, e não o outro, não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Então aqui eu trouxe para vocês essa passagem porque para mostrar bem a diferença de uma prece e de uma oração, né? O fariseu, muito mais preocupado em se colocar acima dos outros, porque realmente ele se sentia superior aos outros, né? Às outras pessoas. Então ele humilhava, né, no seu íntimo, ele humilhava ali naquele momento as outras pessoas. E obviamente na sua atitude da vida era o que ele fazia. Com certeza era o que ele externava, porque ele se entendia superior, porque ele se entendia justo. Ele pagava os impostos, ele fazia as suas orações certinhas, né? Ele se sentia então a pessoa justa e correta. Mas só o fato dele se sentir superior, negligenciando e inferiorizando os outros, né? E essa falta de humildade já denotava o contrário, não é? Porque ele pagava os impostos, ele jejuava 2 vezes por semana, como ele disse na oração, mas tudo isso é da matéria, tudo isso é externo. Agora, e no interior? E no seu íntimo? Como ele era? Ele era dessa arrogância, sem essa humildade. E com certeza ele tratava as outras pessoas assim, em toda oportunidade que ele tivesse, porque ele se sentia dessa forma. Diferente do publicano, que poucas palavras disse, né? Palavras simples, não falou de si, simplesmente pediu que Jesus fosse propício a ele, ou seja, que Deus estivesse com ele, né? Que o abençoasse, que cuidasse dele, porque ele era um pecador. Então ele sabia da necessidade dessa intervenção divina em sua vida para que ele fosse diferente, para que ele melhorasse. Então Jesus diz, esse voltou justificado para casa. Ou seja, este realmente alcançou um patamar, né, elevado naquelas poucas palavras e sinceras que foi a sua prece. Então é isso que Jesus está falando para nós. Então a prece, ela não tem que, não necessariamente ser uma prece decorada, mas que qualquer palavra, que seja uma palavra simples, que seja pequena, que seja uma prece curta, mas que ela venha verdadeiramente do nosso coração, do nosso mais sincero sentimento. É só isso que Jesus espera, né? Desse nosso momento de oração. Nada mais. Não precisa ter as palavras bonitas, não precisa ser decorada, não precisa ser extensa, que seja apenas verdadeira do nosso íntimo. Tanto que ele nos orienta, né, Jesus, que quando formos orar, que entremos no nosso quarto, fechamos a porta e que a nossa oração seja em secreto, né, como ele diz. Mais uma vez, nós temos que interpretar aí as palavras de Jesus não de uma forma literal. Nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Podemos entrar no nosso quarto verdadeiramente, né?
e ficarmos ali quietinhos, nos isolarmos e fazermos nossa oração, podemos orar em qualquer lugar. Não é o lugar que vamos orar, não é nem a forma, nem as nossas palavras que vamos pronunciar ou pensar, né, no momento da nossa oração. É a nossa verdade, é a nossa sinceridade. Mas Jesus fala aqui de orarmos em secreto, que ele fala, né, que nós não precisamos, que às vezes confundimos, né, para mostrarmos que temos fé, que somos temente a Deus, que temos a nossa religião, então queremos orar para todos, né? Como se as nossas palavras fossem as mais belas, que a nossa oração fosse a mais forte, vamos dizer assim, nesse termo, né? Que alcançaria os céus e ó Deus, nosso Pai, porque nós somos essa pessoa religiosa, essa pessoa que tem esta fé imensa. Então queremos mostrar isso a todos. Isso é orgulho, é diferente. Não é? É isso que Jesus está falando para nós. Que a nossa oração, não importa como ela seja feita, a gente pode sim, em muitos momentos, nós fazemos, né, nossas orações, em muitos momentos nós estamos acompanhados e fazemos a oração que todos estão escutando, né, todos estão escutando aquela prece que estamos fazendo. E isso não é problema algum, obviamente que não. Mas é a forma como fazemos, né? Será que estamos fazendo com a verdade? Será que está saindo de nós todo aquele sentimento sincero e verdadeiro, aquela fé robusta e verdadeira? Será que estamos com humildade dentro desta oração e dentro desta prece? Então, mas Jesus quer dizer é isso mesmo. Então, quando ele diz em segredo, em secreto, né, que é a palavra que se utiliza, quando ele diz orar em secreto, fecha a porta do quarto e ora em secreto, ele quer dizer volte-se totalmente para dentro de você. A oração sai do seu íntimo, do seu espírito, não para agradar, né? Não para se sobressair em relação às outras pessoas, mas volte-se para dentro de você, né? Para dentro de nós, e lá no fundo do nosso amor, do nosso entendimento, da nossa sinceridade, a gente pronuncie, então, esta nossa oração. Então, o que Jesus quer dizer para nós é isso, né? Volte-se para o seu íntimo. Como Paulo de Tarso, né, que foi encaminhado, orientado aí para o deserto e ficar ali, ficou 3 anos para modificar as suas disposições, para entender o seu caminho, entender o chamado de Jesus, entender a sua missão, aprender mais, né, sobre as palavras de Jesus, mas a maior vantagem de Paulo ter ido para o deserto foi ali, claro, a quietude, né, mas o voltar-se para dentro dele mesmo. Foram 3 anos em que ele olhou apenas para dentro de si. E ali ele foi analisando o que ele tinha que se transformar, aonde ele tinha maiores enganos. Então, quando fazemos essa prece e voltamos para dentro de nós, podemos dizer, vamos ali voltar para o nosso deserto interior, né, que nós temos, que está em nós, que está no nosso íntimo. Então vamos voltar ali para dentro de nós, para que essa oração seja a verdadeira e seja sincera. Então ainda Jesus continua dizendo agora em Marcos, ele diz, por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis. Olha que interessante, que crede que os recebereis. Aí também cabe nessa nossa fé, tudo está ligado, né? Cabe essa nossa fé raciocinada, essa nossa fé robusta que vem do nosso entendimento. Por quê? Pedimos sempre muito, pedimos muito nas nossas orações e nem sempre recebemos aquilo que queremos. Não recebemos, aliás, em muitos momentos, né? A maioria das vezes podemos dizer, não recebemos aquilo da forma como esperamos, da forma como desejamos. Mas recebemos.
recebemos essa bênção, recebemos esse amor da lei de Deus, recebemos esse amparo de Jesus, mas não da forma que queremos, porque muitas vezes a forma que queremos não é a melhor para nós. Muitas vezes nós nem nos conhecemos, né? Não nos conhecemos tanto na nossa intimidade como deveríamos ter esse autoconhecimento para sabermos o que é melhor para nós. Nós desejamos, porque nós achamos que é. Mas muitas vezes aquilo que nós queremos, aquilo como pedimos, é aquilo que esperamos, né? Desta prece, desta clemência toda, ela vem através de uma outra forma. Vem através, às vezes, de algo que não é nem aquilo que nós estávamos querendo e buscando, mas é o que é melhor para nós. E nós temos que compreender isso. Compreender que tudo vai chegar da melhor maneira para nós, que muitas vezes não é a forma que estamos esperando. Aí nós vamos o que? Nos revoltar, né? Vamos nos achar injustiçado, que Deus não nos ama, não olha mais por nós. Se não tivermos compreensão nenhuma, entendimento algum, se tivermos uma fé vacilante, é isso que vamos pensar. E assim, dentro dessa ideia equivocada, nós vamos seguir o nosso caminho. Agora, ao contrário, se tivermos entendimento, fé raciocinada, fé verdadeira e correta, nós vamos compreender de que o que está vindo para nós é o melhor. Que às vezes aquilo que eu estou desejando, da forma como eu estou desejando, não vai ser bom para mim, para o meu crescimento espiritual. Pode ser bom na matéria, talvez, na vida, né, aqui material. Mas essa vida, ela é transitória. Ela é transitória e aqui nós só estamos de passagem para esse trabalho, que é relacionado, que a nossa visão tem que estar para a vida do Espírito. Então, esse entendimento é muito importante. Esse conhecimento da verdade é o que vai nos dar embasamento para seguirmos da melhor maneira, né? Da melhor maneira possível para nossa condição de hoje. E sermos mais felizes, né, no nosso futuro. Até nesta vida mesmo, já conquistarmos uma felicidade maior. Por quê? Porque vamos ter equilíbrio, vamos ter entendimento, vamos ter paz, vamos ter aceitação. É muito difícil vivermos na incompreensão. Isso nos traz mágoa, né? Afeta o nosso íntimo, modifica a nossa conduta em relação às pessoas, em relação à nossa própria vida. Porque estaremos ali vivendo numa incompreensão, né? De que a vida não está trazendo aquilo que nós queremos, então a vida não é boa para mim. E isso é um engano muito sério, muito sério. Isso mexe realmente com a nossa conduta, o nosso espírito, né? Mexe com aquela boa vontade que nós deveríamos ter de acertarmos muito mais, né? Dentro desse conhecimento. Então, as nossas orações, elas sempre são atendidas. Se ela é verdadeira, se ela é sincera, elas sempre são atendidas. Só que elas são atendidas conforme a lei, não conforme a nossa vontade. E a lei vai sempre trazer o que é melhor para nós. Aí nós temos no livro Cartas e Crônicas, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. Então ele diz assim, capítulo 2, intitulado As Três Orações. Então eu vou ler para vocês esse capítulo. Ele é pequeno, né, mas é uma crônica. Diz assim: instado pela assembleia de amigos a falar sobre a resposta do Criador às preces das criaturas, respondeu o velho Simão Abileno, instrutor cristão, considerado no plano espiritual por mestre de apólogo e da síntese. Repetirei para vocês, a nosso modo, antiga lenda que corre mundo nos contos populares de numerosos países. Então, Simão Abileno, lá na espiritualidade, ele era um instrutor, né, ele tinha o dom ali da palavra. Então, ele foi instado pelos outros, ou seja, né, os outros pediram que ele falasse um pouquinho mais sobre essa resposta do Criador às preces das criaturas. É o que estávamos falando agora há pouco.
E ele então diz assim, ele vai contar uma história. Em grande bosque da Ásia Menor, 3 árvores ainda jovens pediram a Deus lhes concedessem destinos gloriosos e diferentes. Era a prece das árvores, né? A primeira explicou que aspirava, desejava ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Após ouvi-la, a segunda declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. E a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre, nos domínios desse potentado, desse rei, né, para indicar o caminho do céu. Foram as preces das 3 árvores jovens. Depois dessas preces formuladas, um mensageiro angélico desceu à mata e avisou que o todo misericordioso lhes recebera as rogativas e lhes atenderia as petições. Então, as preces foram ouvidas. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com um grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a tronco. Despidos por mãos cruéis. Arrastadas para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados, elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade. Né? As árvores tinham aqui o entendimento necessário. Qual não lhes foi conduzir com paciência e humildade? Qual não lhes foi, porém, a aflitiva surpresa? Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais, que de imediato mandou convertê-la num grande cocho, destinado à alimentação dos carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir em momento oportuno numa cela de malfeitores. Então vejam, o destino delas diferente, né, diferente em termos daquilo que elas pediram, da forma como elas pediram. Mas vamos seguir aqui a crônica. As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham. Então, elas aceitaram com humildade a situação, porque elas ainda detinham a fé. A fé era sincera e verdadeira. No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração. Quando transcorridos muitos anos, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. Então elas mantiveram a fé, mas as outras plantinhas, as outras árvores ao seu redor, sabendo da oração delas e sabendo do destino que elas tiveram, já tinham perdido totalmente a fé, né? Que é aquela fé vacilante, né? A fé que não é a fé verdadeira. Mas depois vieram a saber que sim, depois de muito tempo, que elas realmente tinham obtido as concessões gloriosas que solicitaram. A primeira árvore, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo, que ela queria, né, ser o trono de um grande rei. A segunda, trabalhando com pescadores, na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele, o Senhor, para o monte. E ali, ereta e valorosa, guardara ali o coração torturado, mas repleto de amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. Ou seja, todas elas receberam aquilo que desejavam. Talvez não da forma como vamos dizer, mente, né? A mente das árvores, como a forma da mente tinha imaginado,
mas elas receberam exatamente aquilo que necessitavam, aquilo que desejaram. Simão silenciou comovido e, depois de longa pausa, terminou a entremostrar os olhos marejados de pranto. Em verdade, meus amigos, estava dizendo, né, Simão? Todos nós podemos endereçar a Deus em qualquer parte, em qualquer tempo, as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar a paciência e a humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Ai, que linda esta crônica, né? Então vem bem aqui dentro do nosso tema de hoje. Fé, oração e paciência. Com a fé verdadeira, com a oração sincera, que a gente vai ter paciência de esperar a resposta de Deus. Talvez não venha daquela forma como a gente esteja esperando, como a gente imagina na nossa mente, né? Mas ela virá e virá da melhor maneira possível. Então, esse entendimento, esse conhecimento é muito, muito importante para que a gente siga a nossa vida no caminho correto, né, desviando o menos possível, né, da lei de Deus, e com fé verdadeira, com esperança, né, de que somos atendidos, de que somos agraciados por essa lei misericordiosa e que recebemos aquilo que realmente necessitamos para o nosso trabalho de espírito. Eu agradeço muito a atenção de vocês, fiquem na paz de Jesus e até a nossa próxima oportunidade. Até breve.